Centro Esportivo Vilingá. Aluno Marcelo Mansoni César. Orientador arquiteto Joel Gorski. Meu projeto é uma revitalização do Centro Comunitário Vilingá. O start da pesquisa são os programas sociais desenvolvidos em Porto Alegre, programas desenvolvidos por profissionais, educadores físicos voltados à prática de esportes, como o futebol. A falta de locais com o mínimo de estrutura para o desenvolvimento do trabalho são as grandes dificuldades desses programas. Então, para isso foram feitos levantamentos dos equipamentos existentes em Porto Alegre. Embora o município de Porto Alegre já existam programas desse tipo desenvolvidos pela administração pública, principalmente em centros comunitários, há a questão da qualidade deficiente de tais equipamentos. A escassez de manutenção das estruturas desses centros comunitários esportivos fazem com que esses espaços públicos não sejam utilizados em sua potencialidade. Portanto, essa proposta contempla a revitalização de um centro comunitário, não somente a questão de promover a utilização melhor do espaço, mas o objetivo é que a população, comunidade e projetos sociais desfrutem de espaços existentes no município. Para isso, então, estudar o projeto arquitetônico e paisagístico do centro existente, analisar a situação dos espaços esportivos, conhecer o terreno e analisar o bairro, diagnosticar o entorno, realizar todas as análises prévias e de intervenção necessária para desenvolvimento do projeto. Público-alvo, então, crianças, adolescentes, famílias, comunidade e profissionais educadores. Dentro desse levantamento que eu fiz em Porto Alegre, a minha escolha foi pelo SEV, por ele ficar em uma região da Zona Norte muito populosa e muito perto do município de Alvorada, sendo assim atendendo uma gama de comunidade bem grande. Para quem não conhece a região, SEV localiza-se entre as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia e Manoel Elias, próximo ao Triângulo Assis Brasil. Análise de intervenção. Mapas de altura caracterizado por edificação de um pavimento, máximo 2, e mapas de uso estritamente residencial. Quanto ao regime urbanístico, eu destaco a altura máxima de 9 metros, importante para a proposta. SEV Centro Comunitário Vilingá, resgatando um centro esportivo. Arquitetos Silvio Rocha e Isabel Medeiro Rocha, área de 10.812 metros quadrados, datada de 1972 e 1975 a área administrativa. O projeto ele é feito a partir de uma malha quadriculada de 4x4. Aqui então eu já trago imagens do existente, né? Na imagem 4, a edificação de 1975, a área administrativa em desuso, e na imagem 5, o vestiário, que atende à piscina, em plena atividade. Bom, nessa imagem eu já trago então ali o campo de futebol sem manutenção, ao fundo que é forte no projeto, os muros em concreto aparente, hoje pintados, lado interno arquibancadas e lado externo grandes taludes. Aqui eu trago então o zoneamento funcional, né, do projeto inicial, ele era um projeto bem seccionado, com uma área administrativa e salas recreativas, uma área de piscina, uma área de quadras poliesportiva e área de campo de futebol, todas elas seccionadas com entradas transversais e tendo uma entrada principal pela edificação administrativa. O conceito adotado para a revitalização do centro foi do resgate e valorização do existente, ativação e distinguir ou a construir. Dentro de uma nova proposta de zoneamento, criar novos acessos, nova circulação para integrar esse complexo, me apropriar desses acessos transversais, criando os novos programas. O programa de necessidades eu me aproprio também do existente, fazendo todo um levantamento e adequação do programa existente, e aí sim, propor uma quadra coberta, reorganizando todos esses espaços, propondo um novo espaço social e também reorganizando espaços abertos e paisagísticos do complexo. O conceito de volumetria é pensar na área a ser coberta como uma área aberta. Dentro da proposta de volumetria, um volume único. Então, dentro desse volume, reorganizando a área esportiva e trazendo os novos programas nos acessos transversais, trabalhar com fechamento metálico translúcido, colaborando para a fácil adaptação visual das novas quadras, não perder a essência do projeto inicial, que foi concebido como uma área aberta. O externo enxerga o interno, tanto quanto o interno enxerga o externo. Minhas referências trazendo a ideia do translúcido. Aqui uma planta de cobertura mostrando a relação da cobertura com o existente. Nesse diagrama em 3D eu reforço a relação do existente com a construir,
o existente área da piscina e a área administrativa a recuperar, trazendo nova circulação, nova proposta de espaço aberto e paisagístico, a cobertura com uma estrutura metálica e fechamento em chapas expandidas. Design e proteção. As chapas expandidas elas fornecem umas persianas solares inteligentes para reduzir o calor e o brilho gerados pelo sol. Foram usados 2 padrões de malha com aberturas maiores e menores, criando efeitos visuais e movimento, e para proteger as fachadas do sol conforme sua localização. Nessas imagens, então, eu reforço o uso de uma malha só na fachada oeste e sudoeste, né? E nas outras fachadas usando 2 malhas. Nesse slide eu já trago mostrando a nova reorganização do entorno, já consigo mostrar a ideia das quadras abertas e a reorganização dos espaços abertos. Dentro dessa reorganização do espaço aberto, a reorganização dos taludes do lado oposto das arquibancadas, novamente me apropriando da malha quadricular do projeto inicial, utilizando adição e subtração para novos espaços. Partir da mesma lógica natural do local, para assim desenvolver uma nova paisagem, tornar um espaço híbrido, trazendo uma grande arquibancada, adicionando vegetação, trabalhando o concreto em sua densidade, fragmentando ao longo de sua topografia, espalhando bancos monolíticos para criar uma nova paisagem. A adição e a subtração da malha criou espaços privados e de grandes reuniões. Uma vista superior mostrando os novos espaços. Aqui uma imagem para mostrar o resultado, imagem da nova circulação que integra o complexo. Outra vista trabalhando com pergolado metálico, a ideia do gradil, trabalhando com o mesmo material da cobertura, fazendo essa integração também. O projeto ainda propõe um espaço lúdico, novamente se apropriando do uso do concreto, criando elementos modulares, ao invés de oferecer escorregas, gangorras e balanços. Os módulos são de 3 por 2,50 ou de 6 por 2,50 metros. No conceito pedagógico de blocos lógicos, um jogo didático, né, composto por peças geométricas coloridas. Então a integração dos módulos cria espaços diversos. A intenção é que as crianças criem seus jogos, suas próprias brincadeiras. Propõe-se então planos, blocos, passagem, barras, cheios, vazios, que combinadas às cores e formas geométricas oferece uma infinidade de possibilidades criativas. Imagem mostrando o espaço inserido na malha, no complexo. Para eu poder fazer toda essa recuperação, trazer essa proposta inicial do projeto, eu precisava me apropriar muito do existente. Como ele foi uma proposta inicial que trabalhava muito com o concreto aparente, tanto nas vigas como nos pilares e muros, todo o meu processo foi em loco. Eu precisei visitar muito e entender as estruturas, o layout, o material, entender como estava funcionando. Até porque todo o material que eu consegui do projeto foi físico, nada digitalizado. Então elaborei planilhas onde traz o diagnóstico e como recuperar tecnicamente tudo isso. Isso era muito importante dentro do meu projeto. Aqui então a ideia dos vestiários da piscina já com a recuperação do concreto aparente nas vigas e pilares. Aqui uma planta com a reorganização do espaço coberto, trazendo os novos programas nas entradas transversais, me apropriando das estruturas das edificações existentes, alinhando as estruturas dos novos programas com o existente, criação de uma nova pista de corrida e caminhada dentro da cobertura para atender a comunidade e desportistas. Aqui então a cobertura, né, dessas quadras, dessa nova reorganização. O fechamento com telhas trapezoidal, né? Os fechamentos laterais com a chapa expandida, né? Com aquela ideia do conceito de volume aberto vivo. Aqui eu trago o layout recuperado do programa inicial, né? Do prédio administrativo, adequando novas circulações para as normas atuais, trazendo banheiros PNE. Aqui eu trago um zoom, né? Dentro desses novos programas transversais, térreo, novos espaços de lazer, estimulando a utilização do espaço, como bar, área de jogos, cozinha, escritório para atender o bar, banheiros para atender os espaços, novos vestiários para atender as quadras esportivas, sala de material esportivo, banheiros PNE, dispensas de material de limpeza. No segundo pavimento acima do bar, mais áreas de convívio com churrasqueiras, que pode ser utilizada por desportistas e comunidade. Acima do vestiário, um grande mezanino para contemplar as quadras, podendo ser utilizada com várias funções, como academia. E ainda acima da área das churrasqueiras, um terceiro pavimento, com caixa d'água e caixa de recolhimento da água da chuva. Aqui um diagrama mostrando como se relacionam as estruturas dos programas novos.
Nesse slide eu trago um corte mostrando os fechamentos dos novos programas com tijolo à vista e um trabalho com cobogós e um detalhamento de uma parte da estrutura. Aqui uma vista interna mostrando a recuperação do concreto aparente nos muros e arquibancadas, o trabalho nas vigas e pilares se apropriando do conceito do uso do concreto aparente. Aqui os vestiários novos que atendem às quadras, né? Com um grande mezanino, novamente as vigas e pilares com concreto aparente. Uma vista mostrando a relação do interno com o externo, destacando também as vigas metálicas em alma cheia. Aqui então eu trago um slide dando ênfase ao manual de conduta de manutenção. Isso eu quis trazer para dentro desse meu trabalho de conclusão. Todos os projetos de intervenções de pequeno, médio e grandes portes devem contemplar um plano de conduta de manutenção, garantindo monitoramento e controle do estado de conservação da edificação. Com isso, esperam-se que os investimentos públicos, privados, aplicados nas intervenções não se deteriorem com o decaimento das edificações, por falta de pequenas grandes ações preventivas, corretivas, emergenciais ao longo do tempo. Deve ser um documento de linguagem simples e direta, deve conter os seguintes elementos na sua forma básica: rotinas de inspeção periódicas, manual de procedimentos de limpeza, reparo e substituições, fichas de inspeções, ficha de execução de manutenções, lista de materiais, produtos e componentes para reposição contínua, periódica e emergencial, manual para manutenção programada de ações como renovação de pinturas, enfim, protocolos de boa prática que fazem parte de um conjunto de condutas para executar de modo que garanta a preservação das edificações. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Porto Alegre e arquiteto Perivaldo Alves Perfeito, Comunidade de Moradores Jardim Velingá, arquiteto Silvio Rocha, autor do projeto inicial, orientador arquiteto Gel Gorski, avaliador externo arquiteto Thomas Burger, professoras arquiteta Maria Rita Soares, arquiteta Silvana Baú Cavalli e arquiteta Patrícia Moreira Moura.